Bom, pessoal, então nessa segunda parte do nosso Evangelho no Lar, o estudo da Roda da Vida, nós vamos hoje fazer uma reflexão sobre um tema que nós já tratamos aqui, mas que constitui assim o tema central de toda a filosofia espiritualista, né? Que é a constituição do nosso eu, né? Do nosso ego, que segundo todos os mestres espirituais, inclusive Jesus, é a origem de todos os nossos problemas. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos mentores da codificação quais são os vícios, ou os defeitos, ou as imperfeições que estão na raiz de todos os nossos outros vícios, né, e defeitos e imperfeições, os espíritos vão responder o egoísmo e o orgulho, né? Então o egoísmo é o quê? O cultivo do ego, né? O cultivo das nossas próprias preferências, né? Das nossas de nos colocarmos de forma autocentrada em relação ao mundo. Então esse é um tema sobre o qual é importante a gente sempre refletir. E eu, durante essa semana, estava folheando o Livro Tibetano dos Mortos na parte do glossário, né? E encontrei algumas definições que falam sobre essa nossa constituição psicofísica, né? Por que constituição psicofísica? Porque nós não somos feitos só de corpo, nós somos feitos também de mente, né? Então é psico, mente, física, né? E nesses verbetes desse glossário eu encontrei algumas reflexões que eu acho que vão ser muito úteis para a gente avançar na compreensão do que seja o ego e de como lidar com ele de forma a que ele não se torne um grande obstáculo na nossa caminhada espiritual, né? Então, de acordo com a filosofia budista, né, eles vão dizer que o nosso ego é constituído de 5 agregados. Nós já falamos sobre isso, né? E esse texto começa definindo o que é um agregado, dizendo que agregado é um termo filosófico geral que se refere aos principais componentes psicofísicos que constituem o composto de corpo e mente de um ser senciente. O que é um ser senciente? Um ser senciente é um ser dotado de corpo e mente, né? Ou seja, um ser que sente, né? Que percebe, né? Que se relaciona com o mundo. A literatura budista enumera 5 desses componentes tecnicamente chamados de 5 agregados psicofísicos, que são o agregado da forma, o agregado das sensações, o agregado das percepções, o agregado das tendências motivacionais e o agregado da consciência. O termo tibetano Pungpo, que significa em tibetano agregados, assim como o seu equivalente em sânscrito, skanda, significa literalmente um amontoado, uma pilha, uma agregação de muitas partes. Então esse é o início da reflexão, de que esse ego que a gente desenvolve durante a nossa existência encarnada, né, que a gente chama de eu, toda vez que a gente vai se referir a ele, a gente chama de eu, ele na verdade é um empilhamento de várias partes, né? Ele não é uma coisa monolítica, né? A gente às vezes tem essa sensação assim, quando a gente fala eu sou professor, né? Eu sou aluno da escola tal, eu sou pai de fulano de tal. Parece que a gente está se referindo a uma coisa, como que eu vou dizer assim, sólida, né? Mas na verdade, esse eu ao qual a gente se refere, ele é um conjunto de agregados que, além de estarem como se estivessem assim empilhados um sobre o outro, né, assim, interagindo um sobre o outro, eles estão mudando a todo momento. Nosso corpo, por exemplo, é super visível, né? A gente tem um corpo quando é criança, quando é adolescente ele muda, quando fase adulta já é outro, a gente envelhece, ele vai mudando e nunca é o mesmo. Os outros agregados, sensações, por exemplo, né, percepções, a cada segundo elas estão se renovando, né? Se a gente pegar, por exemplo, a percepção visual, né? Eu olhei aqui, a minha percepção visual, a imagem é o Benedito ali, um pouco cansado, fechando os olhos, né? Olho para cá, a Bela mexendo na unha, né? Então, num segundo que eu virei, minhas sensações já mudaram. Visuais, eu estou falando só das visuais, porque tem as auditivas, tem as táteis, né? Tem as olfativas, tem as gustativas, todas elas estão mudando.
E como a nossa mente é bastante distraída, a gente não consegue perceber todas elas ao mesmo tempo. Normalmente a gente concentra em uma delas. Normalmente a visão e a audição costumam prevalecer sobre todas as demais. Vocês podem reparar isso. O que mais chama nossa atenção são as imagens e os sons, né? Às vezes o cheiro, quando ele é muito intenso, né? Um cheiro assim, fedor, por exemplo, né? Um perfume muito gostoso. Cachorro morto, por exemplo, né? Que nós demos um exemplo aqui na primeira parte, né? O pum, né? Também um outro exemplo vai chamar a atenção, né? Mas de um modo geral, a gente está mais concentrado nas nossas impressões visuais e auditivas, né? E aí o texto segue dizendo o que cada um desses agregados significa. Aí vai começar com o agregado da forma, que compreende as formas sutis e grosseiras derivadas dos elementos e experimentadas pelos 5 sentidos, o que inclui, é claro, o nosso corpo e o meio ambiente. Então, o que é o agregado da forma? É todas essas coisas materiais, que incluem todo o nosso mundo denso, né? Então, aqui em volta de nós vamos ver nossos corpos físicos, né? Nossos próprios corpos físicos, fazem parte desse agregado forma, o livro, a mesa, o celular, né? As geladeiras, né? Então, tudo aqui, tudo isso que nos envolve, as árvores, né? O céu, tudo isso faz parte desse agregado da forma, né? Na nossa constituição do nosso ego, qual é o nosso agregado da forma? O nosso corpo, né? O nosso corpo físico, né? E ele segue dizendo o seguinte: considera-se que o agregado da forma tem 15 aspectos, quais sejam os ligados aos elementos terra, água, fogo e ar, os ligados aos 5 sentidos, ou seja, formas visuais, sons, cheiros, sabores e texturas, e os ligados aos 5 órgãos dos sentidos, ou seja, o olho, o ouvido, o nariz, a língua e o conjunto do corpo. E finalmente o aspecto ligado às formas imperceptíveis, das quais se diz estarem continuamente presentes nos 3 tempos, passado, presente e futuro. Então, por exemplo, o que ele está chamando de forma aqui não inclui só essas formas que a gente descreveu agora há pouco do mundo denso, mas descreve também o mundo sutil. O que é o mundo sutil? Dentro do espiritismo, por exemplo, quando um médium vidente descreve um quadro que ele está vendo, né? Que ele diz assim: estou vendo espíritos que estão aqui conosco, reunidos, né? Sentados também em torno dessa mesa, ele está falando também sobre o agregado forma, só que no plano sutil. Quando a gente desencarna, a gente se relaciona uns com os outros lá, através de quê? Do nosso perispírito, que é o nosso corpo sutil, né? Isso também é o agregado forma. Agora, do ponto de vista do caminho espiritual, o que é importante a gente ressaltar em relação a isso? É como que essas formas todas nos distraem, nos absorvem, né? Nos desviam a nossa atenção, né? Por quê? Porque quando nós estamos num caminho espiritual, dedicados a querer praticar a iluminação, né? Para que a nossa mente se torne lúcida, estável, né? Para que a gente tenha um coração puro, como diz a nossa mensagem de hoje, a gente tem que aprender a ter em primeiro lugar, uma mente estável, né? Ou seja, uma mente que não se deixe distrair, né? E o que a gente percebe? Por exemplo, nós nos sentamos aqui todos os sábados, né? Concentramos nossa atenção em refletir sobre essas coisas, né? Mas pouco tempo depois a nossa mente já está envolvida por todas essas formas que nos atraem: sons, cheiros, né? Sabores, pensamentos, porque tem as formas mentais também, nosso sentido mental, né? Pensamentos, conceitos, preocupações, né? Mágoas, ressentimentos, enfim, aborrecimentos, tudo nos distrai. E como fazer para nos exercitarmos de forma a manter o foco? No Evangelho, Jesus dá a receita: orai e vigiai, né? O que é o vigiai? Prestar atenção, para me distrair, né? Estou vivendo a experiência humana de uma forma que não conduz a um crescimento espiritual, né? E quando eu falo isso é com qualquer fato, né? Por exemplo, é no trânsito, numa lanchonete, é onde eu estiver. Se eu estiver deixando me levar por impulsos, por exemplo, de raiva porque o sujeito me serviu um sanduíche que eu não queria, né? Eu pedi um e não saiu, ele veio de um jeito que eu não queria, né? Ele veio meio que assim com uma aparência desagradável. E aí eu percebo que eu fiquei com raiva. Se eu me deixar levar por essa raiva e falar: troca esse sanduíche, não sei o que e tal, eu me deixei arrastar
pelas formas, né? Eu tive uma imagem visual, né? Ou até gustativa, porque talvez eu tenha provado, né, também o sanduíche estava ruim, e deixei que um impulso de raiva e aversão tomasse conta e me fizesse agir baseado nesse impulso, né? E não na sabedoria. Porque a sabedoria, por exemplo, poderia ser até pedir para trocar. Não, olha, por favor, por gentileza, isso aqui, vocês mandaram um sanduíche que tem aqui uma mosca aqui pousada, né? Se eu fizesse dessa forma, né, olhando para esse impulso de raiva que brotou, mas mantendo o autocontrole e oferecendo, como diz Jesus, a outra face, que é a face da sabedoria e não a face do impulso, eu estaria orando e vigiando e não estaria me deixando arrastar por essas formas. Porque vocês percebem, elas são múltiplas. Não é uma tarefa simples, né? Mas, para a gente usar uma palavra que a Bela sempre gosta de enfatizar aqui, é um desafio, né? Não vamos dizer que é difícil, porque a própria Fernanda postou, inclusive no nosso grupo, eu gostei muito daquela mensagem, fala das palavras, né? As palavras têm poder. Se eu digo assim, não, mas é muito difícil, né? Se o sujeito me servir um sanduíche estragado, eu vou explodir, eu vou estourar, porque eu estou lá pagando, né? Estou lá, né, pagando pelo serviço, como que ele faz uma coisa dessa? Né? Então, se eu uso essa palavra é dotada de energia. Então, em vez de eu chamar de difícil, eu chamar de desafio, então eu me sinto desafiado a fazer algo melhor do que isso, do que simplesmente reclamar de forma grosseira. Eu me posiciono, mas me posiciono com equilíbrio, como diz nossa mensagem de hoje, com coração puro, né? E aí, o texto segue. O texto segue. O que ele falou? O Benedito sabe dar vários exemplos desse. É desafiador. Ah, desafiador, com certeza. Desafio. Mas veja, pessoal, eu gosto. Eu explodo muito também. É interessante vocês fazerem essas colocações e participarem, porque o que significa isso? Que o texto está falando de nós, né? O nosso caminho espiritual, pessoal, ele não está desenhado num mundo metafísico lá longe. É aqui. É a transformação disso aí. Né? Todo mundo está falando aqui, eu explodo. Eu faço assim mesmo. Exatamente. Esse é o problema. O que esses textos espirituais fazem é diagnosticar o problema. Né? Então nós somos como aquele doente que já procurou o médico. Mas nós ainda estamos doentes. Porque nós ainda reagimos assim. Né? Nós já recebemos o receituário do médico. Jesus, né? Já nos deu o médico. Já nos deu o receituário. No receituário de hoje, na nossa mensagem sorteada hoje, ele falou, coração puro, coração livre de aversão, coração livre de raiva. Explodir, como a Fernanda falou, é o quê? É se deixar tomar pelo impulso da raiva, da aversão. Não gostei, explodo. Né? Ah, mas aquela pessoa que está ali na sua frente, pode ser que ela esteja sofrendo. Nessa hora, quando a gente explode, quem se manifesta é nosso ego. E nosso ego literalmente está se lixando porque o outro está sentindo. Ele quer botar para fora o que ele está achando da situação. Né? Então isso é um trabalho que demanda muito esforço, né? É um trabalho do dia a dia, porque vocês percebem que cada situação, a Mari está rindo ali também, todos nós nos identificamos. É desafio, não olha para mim. Por que é desafiador para todos nós? Por quê? Porque todos nós ainda estamos com um ego, né, ilusório fortemente enraizado, né? Nós ainda estamos cheios de preferências, cheios de gosto e não gosto, né? Pessoas que levam isso ao pé da letra, assim, ao extremo, dizem assim, todo mundo sabe do que eu gosto e o que eu não gosto, por que não fazem o que eu gosto? É porque o mundo não está a seu serviço. É simples assim, né? O ego acha que o mundo está a seu serviço. E nós, embora intelectualmente compreendamos isso, na hora da explosão nós estamos agindo como assim, olha, você não está fazendo o que eu quero, você não está agindo do jeito que eu quero, por isso que eu estou aqui bravo. É isso, né? Nós estamos nos deixando tomar pelos impulsos egóicos assim, de maneira absolutamente cega. E o que Jesus diz? Quando um cego conduz outro cego, ambos caem no fosso. Esse fosso é o fosso do sofrimento e das aflições, porque a gente fica aflito. Quando a gente está muito ligado ao ego, isso causa muita aflição. Por quê? Porque o ego precisa se defender, precisa se proteger. Porque ele tem as suas preferências e ele sabe que o mundo não vai atender às suas preferências espontaneamente. Então o que ele faz? Manipula. A manipulação ela pode ser inclusive sutil, né? Você agrada a pessoa, dá um sorrisinho, né? Ô, fulaninho e tal. Mas você quer que ela faça do seu jeito. Na hora que ela não fizer, o sorriso vai embora. Acabou o sorriso. Então isso é o quê? É ego presente, né? Mas esse ego, ele não tem só as formas.
tem esses outros agregados. E o segundo agregado é o agregado das sensações, que ele diz assim: o agregado das sensações compreende todas as sensações agradáveis, desagradáveis e neutras, que surgem como reação imediata aos objetos dos nossos sentidos. Então todos nós temos essas experiências, né? As sensações de qualquer natureza. A do cachorro morto, por exemplo, que o Benedito relembrou agora, que eu citei no começo da mensagem, é em princípio desagradável, um cheiro ruim, cheiro de cadáver, né? A gente não gosta disso. Mas o Buda, interessantemente, ele levava seus discípulos para o cemitério. E o cemitério naquela época não era igual hoje, arrumadinho, todo mundo enterrado. Era o lugar onde eles depositavam os corpos. Para quê? Para que seus discípulos aprendessem a conviver com todas as sensações, né? Não se apegassem às agradáveis, porque elas também passam. Tem essa questão mesmo, né? Por exemplo, uma pessoa que desenvolve compulsão por comer, por quê? Porque ela gosta daquela comida, é agradável. Aí ela come um bocado, aí ela já está satisfeita, mas ela vai comer outro bocado, que já não precisa mais comer, por quê? Porque ela quer manter a sensação agradável, né? Então a gente se apega à sensação agradável. No caso da comida, ela gera o quê? Os transtornos alimentares. A pessoa come até explodir, né? Na Roma antiga, tinha um vomitório, né? Tinha as festas, comia, quando não aguentava mais, vomitava e voltava para comer de novo. Porque é isso, o apego às sensações agradáveis. Então esse é outro ponto do nosso ego que nós precisamos trabalhar, né? E as sensações neutras é aquilo que a gente é indiferente. Então muitas vezes a gente vê lá um morador de rua, jogado e tal, passa por ele e segue o nosso caminho, né? Aquilo não nos comove, aquilo não nos compadece. Ou se compadece, não compadece ao ponto de mover a nossa energia para a gente ir lá: você está precisando de alguma coisa, estou vendo que você está com pouca roupa, vou pegar uma ali em casa, te dar um cobertor para você se cobrir, né? Então esse é outro aspecto do nosso ego, né? Ele está preso nas suas concepções de agradável, desagradável, neutro. Então, né, o que não me disser respeito, eu estou me lixando. Então essa é outra coisa que a gente tem que trabalhar também. O terceiro agregado é o agregado das percepções, que é aquele que identifica e reconhece as formas e os objetos. Ele diferencia uma forma ou objeto de outros e os nomeia. Esse processo compreende os modos amplo, minucioso e medíocre de percepção objetivante, né? Então, esse negócio de medíocre é muito interessante, né? Medíocre, amplo, né, e minucioso. Então a percepção é aquilo que identifica. Por exemplo, eu pego esse objeto aqui, olho para ele, eu tenho uma sensação visual. Chega, né? Uma sensação visual. Todos vocês estão tendo essa sensação visual. Mas logo em seguida vem a percepção. Livro. Eu identifico. Eu percebo o que esse objeto é, né? E quando ele diz que essa percepção pode ser ampla, minuciosa ou medíocre, eu lembro de um colega meu que eu indiquei uns vídeos de uma professora budista que é muito, muito profunda, sabe? Nas suas reflexões. Falei para ele: vai lá na internet, no YouTube, e olha lá a Márcia Baixa, ela é muito boa, ela tem ensinamentos muito profundos, ela fez retiro de 3 anos e 3 meses, então e realmente, sabe, as falas dela são muito, muito boas, muito amplas e muito profundas. Aí quando chegou, depois que eu encontrei com ele, perguntei para ele: e aí, o que você achou? Ele disse: cara, ela é uma gata. Então, o que quer dizer isso? Percepção medíocre, você entendeu? Eu recomendei, porque cada um tem a sua. Você vai ver o que seus olhos conseguem ver, né? Entendeu? Então eu não sei, eu acho que ele esperou uma velhinha, talvez, alguma coisa assim e tal. E o que o despertou, chamou a sua atenção foi isso, né? Então ele não viu aquilo que eu queria que ele visse, né? Que mostrasse para ele. Continuou na sua mesma bolha de realidade, né? Com os mesmos valores e referenciais. E a ideia é que aquilo transformasse um pouco, mas não transformou. Então vocês vejam, isso é o que? O agregado da percepção, que a gente tem que refinar. Porque muita gente olhou para Jesus, contemporâneo dele, e não viu o mestre. Não viu o mestre. Alguns viram nele um malfeitor. Uma pessoa que estava desrespeitando a religião mosaica. Digno de ser crucificado como os piores malfeitores. Porque crucificação era a pena que se aplicava aos piores crimes. Então olharam para ele, mas sua percepção, como era uma percepção contaminada, uma percepção impura, né? Ao contrário do que nossa mensagem de hoje falou, coração puro, eles não viram nele o mestre que ele era, né? Então nós temos também que purificar nossa percepção. O quarto agregado é o agregado das tendências motivacionais, às vezes traduzido como agregado das formações mentais.
e refere-se à série de padrões específicos de estados mentais que dão origem aos nossos pontos de vista e emoções típicas e que, por sua vez, condicionam nossas ações. Então, o que é esse agregado? Esse agregado é o acúmulo de todas as tendências que nós fomos... vai ficar meio redundante, porque eu não estou achando outra palavra, mas é o acúmulo de todas as tendências que nós fomos acumulando, né, ao longo desta vida e de vidas passadas. Né? Ou seja, são as marcas mentais. Né? A nossa psique, ela vai ficando marcada igual um terreno. Vocês já viram terrenos onde chove várias vezes seguidas, aí cria um sulco, aí a água começa a correr só por aquele sulco. Toda vez que chove, ela corre por aquele mesmo sulco. Então nós também, na nossa psique, vamos criando hábitos mentais. Né? Então é por isso que a gente hoje, eu estava falando agora há pouco, a gente está como doentes que já foram ao médico e já receberam um diagnóstico. Mas esses sulcos ainda estão lá dentro. Então por isso a gente ainda explode. Por isso a gente ainda se magoa. Por isso ainda a gente se ressente. Né? Por isso a gente ainda é indiferente a muitas coisas que acontecem e não consegue ter sensibilidade com vários sofrimentos com os quais a gente se depara. Então é por isso que esse agregado chama tendências motivacionais. Olha o nome. Ou seja, são aquelas tendências que nos motivam a agir de determinada maneira. Como que a gente purifica isso? Através dessas práticas que a gente faz, como essa de sábado, refletindo sobre essa nossa maneira de agir, né? E buscando no dia a dia fazer exercício para agir de uma forma contrária, ou seja, criar sulcos mais positivos na nossa mente, né? Que façam essa água escorrer para oceanos mais compassivos, mais tolerantes, mais pacientes, mais sábios, né? E na continuação desse agregado ele vai dizer assim, é aqui que estão os impulsos motivadores que estão por trás de nossos pensamentos, palavras e atos, e que nos põem em relações diferenciadas com os objetos percebidos. Esse exemplo que eu dei agora há pouco, né, do colega para quem eu indiquei, a professora lá do SEB, né, que olhou e falou, nossa, ela é uma gata, né? O que estava acontecendo? No agregado de tendências motivacionais, o pensamento, a fala e as ações dele estavam motivadas para o que é mais aparente, para aquilo que aparece à primeira vista, né? Aquilo que a gente poderia chamar de superficial. Né? É isso que caracteriza inclusive a percepção medíocre, ou seja, aquela percepção que identifica o objeto, mas só vê suas características mais aparentes, só vê a superfície, não vê o que está por detrás, não consegue penetrar. Então, purificando esse nosso agregado das tendências motivacionais, a gente começa a ficar motivado a ter um olhar mais penetrante na realidade, a olhar para as coisas com mais profundidade, né? A não olhar para uma pessoa, por exemplo, que cometeu uma negatividade e já julgar de imediato, nossa, essa pessoa é ruim. A gente exercita o orar e vigiar e tenta ver, bom, mas por que será que ela fez isso? O que está por detrás disso? Né? Qual foi o contexto? Quais foram as circunstâncias? Né? A nossa própria justiça, o nosso próprio direito, ele tem a figura das atenuantes, né? A Bela, a Andréia e Benedito são advogados, a Fernanda também, né? Tem as atenuantes. Por que tem as atenuantes? Porque todo o contexto pode induzir a pessoa a praticar um ato negativo, né? E porque o ambiente estava movendo ela a isso, ou seja, ela continua sendo responsabilizada pelo que fez, mas aquilo se atenua, né? Da mesma maneira, se as circunstâncias eram favoráveis a que ela não fizesse a negatividade, aí agrava, né? Porque ela podia não ter feito e fez, né? Ou seja, aí vai vir o que eles chamam do crime qualificado, né? Que tem as qualificações. Então, é a mesma coisa aqui, né? Esse agregado compreende as inúmeras modalidades da mente, tais como os 51 fatores mentais, listados nos textos sagrados, assim como nossos hábitos e disposições e nossas tendências de conceitualização, né? Então, é nesse agregado, pessoal, das tendências motivacionais que a gente tem chamado aqui de estruturas kármicas. Por que são estruturas kármicas? Porque são essas estruturas que nos motivam a agir de uma maneira ou de outra, né? São essas estruturas que nos levam, por exemplo, a ficar super entusiasmado com um show de rock e ficar sonolento numa palestra espírita, né? Ou seja, nós estamos com os nossos
com as nossas tendências motivacionais todas apontadas para o mundo material, para coisas mais excitantes, né? E não para uma reflexão e um olhar interior, né? E por último, o quinto agregado é o agregado da consciência, que compreende as chamadas 8 classes de consciências. Eu achei isso aqui muito interessante, porque até então eu só me reportava a 6, né? Quais são as 6 que a gente já sabe assim de saída? A gente sabe que nós temos nossa consciência visual, auditiva, olfativa, gustativa, tátil e mental, né? Mas aqui ele coloca mais 2. Ele coloca a consciência raiz de todas, que é uma consciência fundamental subjacente a todos os outros aspectos da consciência e na qual são armazenadas as impressões deixadas pelas experiências passadas. Ou seja, além dessas 6 que eu citei, tem essa 7ª, que é o quê? É aquele local da nossa mente onde se acumulam todas as nossas experiências passadas. No arquivo morto. Só que arquivo morto não é uma boa palavra, porque está vivo. Esse é o problema. Ele é morto, ele não é morto, ele é inconsciente. A gente não enxerga, mas é ele que vai determinar a maneira como a gente percebe os objetos, a maneira como a gente se relaciona com as coisas e conosco mesmo. Percebe? Então, essa é uma das nossas 8 consciências. Aquelas 6, essa é a 7ª. E a 8ª é a consciência iludida, a qual é determinada pela ignorância fundamental e é responsável por nosso sentido de identidade egóica e pela percepção incorreta e dualista da natureza dos fenômenos. Ou seja, ainda tem essa 8ª consciência, que é essa consciência que eles chamam aqui de iludida. Ou seja, qual é a ilusão básica nossa? É de que o mundo externo é totalmente separado de nós. Nosso ego ele tem essa impressão. Por exemplo, as nossas próprias sensações nos enganam a respeito disso, porque quando eu olho para mim, por exemplo, eu vejo o meu corpo cercado pela pele. A impressão que eu tenho e a vivência que eu tenho muito arraigada é de que aqui eu termino e daqui para cá começa um mundo externo. Só que quando eu começo a investigar isso com mais cautela, com mais profundidade, eu percebo, por exemplo, que eu respiro e o ar que estava fora entrou no meu corpo. E eu expiro e o ar que estava dentro do meu corpo saiu. Eu me alimento, a comida que estava fora do meu corpo passou a fazer parte dele, né? Eu evacuo, essa comida já deixou de fazer parte. Então eu começo a investigar com mais cautela, eu percebo que essa distinção de dentro e fora, ela não é assim tão clara, né? Ela é uma ilusão do nosso ego. Mas esse tema nós vamos deixar para desenvolver na próxima semana, tá? Na próxima semana a gente vai continuar aqui e concluir, e aí nós vamos aprofundar isso que nós estamos colocando aqui agora, que são essas 2 consciências que para mim são novas, acredito que para vocês também, ou seja, a consciência raiz de todas e a consciência iludida, tá? Nós vamos desenvolver com mais detalhes na próxima semana.